Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai conversar sobre ortodoxia do Chesterton e eu tô bem empolgada para trazer esse tema aqui pro canal. Esse livro foi um livro que eu li e eu pensei, vou levar pro canal, né? E, na verdade, antes eu já tava pensando em trazer pro canal um vídeo sobre esse livro, porque ele tá na minha lista de 2024, enfim. Só que eu me deparei com um livro muito bom e também com uma complexidade um pouco maior, mas que você consegue perceber o quão valioso é tudo que está escrito aqui. E por conta disso, a gente precisa demorar um pouquinho mais nos capítulos, ler uma vez, ler duas vezes, para de fato entender o que ele está falando aqui e também absorver o que ele está falando aqui. Porque ele está falando de uma filosofia muito prática para a vida. Algo que a gente não deve só ler e passar, mas absorver de fato o que ele está falando para gente e viver com essa filosofia que é a ortodoxia, que é o credo dos apóstolos. Mas o papo que eu quero ter com vocês não vai ser sobre o livro inteiro, mas eu vou falar sobre as ideias que ele está defendendo aqui e vou tentar explicar para vocês o que eu entendi do que ele está falando aqui em cada parte desse livro. Então, pretendo trazer mais vídeos sobre esse mesmo livro, porque ele traz várias ideias valiosas, bem explicadas e bem práticas, que você consegue enxergar isso na sua vida, tá? Então, enfim, Ortodoxia é esse livro aqui do Chesterton. É um livro curtinho, então ele vai dar aquela enganada. Ah, eu vou ler rapidinho, né? Já vou passar o conhecimento aqui num vídeo, ou sei lá, vou ler rapidinho e já vou passar para o próximo. Mas se você fizer isso, você vai estar perdendo coisas muito valiosas desse livro aqui. E assim, eu já queria ter trazido esse livro para vocês, porque eu fiquei muito empolgada com a leitura, com as ideias, né? Só que, como eu falei para vocês, exige esse tempo de amadurecimento, de você de fato absorver aqui que tá. Entendeu? Existe que você se debruce e de fato entenda, tá? Enfim, resumindo, né? Mas é porque. Enfim, de fato, eu gostei demais dos capítulos desse livro aqui, tá? E eu quero que você também enxergue o quão valioso eles são, tá? Então, vamos já passar aqui para essa conversa. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar e eu acabei esquecendo. Agora, nesse começo aqui. Mas, enfim, vamos já passando aqui para essa conversa em relação ao tema do livro. Se você já leu aí, também quiser comentar alguma coisa que você entendeu, que talvez eu não tenha entendido, ou que eu tenha pulado, enfim, ou se você gostou da explicação, deixe o seu comentário, tá? Vamos conversando aí ao longo do vídeo, tá? Então, esse livro é um livro necessário para tempos difíceis, porque ele vai trazer aqui várias ideias que a gente tem hoje no nosso tempo de uma maneira muito intrínseca. Por exemplo, não é nem algo que eu vou atrás de uma filosofia, por exemplo, de uma filosofia materialista, né? Não necessariamente eu me identifico como uma pessoa materialista, mas muitas dessas ideias já estão impregnadas na minha cabeça, sabe? Porque isso está presente na sociedade. Então, esse livro é esse livro que vai trazer um pouco de sanidade para as nossas cabecinhas materialistas, para as nossas cabecinhas modernas e para todas essas ideias que já vêm sendo alimentadas na gente desde criança, desde a nossa educação. E de alguma forma a gente pensa assim mesmo sem querer, sabe? Porque essas são as ideias comuns, são as ideias mais populares, é o que é mais parece até correto para o mundo, né? Então, esse é um livro necessário para tempos difíceis, também porque às vezes a gente perde a esperança
né, nesse mundo. Nossa, esse mundo tá tão ruim, esse mundo só tem essas ideias relativistas e as pessoas estão cada vez mais doentes, cada vez mais precisando de remédios, né, cada vez mais precisando de terapia. Então aqui a gente tem essa dose de esperança e de uma maneira muito divertida, com a forma de escrever do Chesterton, que é muito única, sabe, dele, porque ele vai defender ideias difíceis ali, ele vai entrar em temas cabeludos de uma maneira divertida, de uma maneira que vai ser gostoso de ler, sabe, com algumas brincadeiras, né, algumas ironias, algumas analogias muito interessantes. E essa é uma forma de escrever do autor bem característica. Esse livro ele escreveu em resposta ao Sr. Street, que é um cara lá da sua época que confrontou ele. Falou assim, ó, o Chesterton lá no livro Hereges tá criticando a filosofia de todo mundo, tá? Esse é um outro livro dele, Hereges, que eu já li algumas partes, mas eu achei um pouco complexo também. Tenho que fazer uma releitura. O Chesterton tá lá falando mal de todas as filosofias. E eu só vou dar ouvidos para ele, mais ou menos isso que ele falou, tá? Não literalmente. Eu só vou dar ouvidos para eles quando o Sr. Chesterton me falar qual é a filosofia dele. E aí o Chesterton, né, fala assim no começo do livro, bom, isso foi uma provocação para eu escrever um livro, né? E não se fala para uma pessoa que gosta de escrever um livro para escrever um livro, porque ela vai escrever e sobre isso. Então, ele decide escrever Ortodoxia contando a sua filosofia, né? Em Hereges, o Chesterton defende que o grande problema do nosso século é um só, e é a ausência de verdades universais. A gente pode ver isso nos primeiros capítulos de Herege. Se você tem o Kindle Unlimited, você consegue baixar esse livro a partir do Kindle Unlimited. E daí você pode dar uma lida ali nos primeiros capítulos, que você vai entender um pouquinho sobre isso, tá? O Chesterton tem essa significação do nome dele, né? É Gilbert Keith Chesterton. Ele viveu de 29 de maio de 1874 até 14 de junho de 1936. Então, ele foi um ensaísta, romancista, contista, teólogo, dramaturgo, enfim, ele fez muitas coisas, escreveu sobre várias coisas, tem vários livros muito bons. E ele é inglês, tá? E muitas vezes se referem a ele como o príncipe do paradoxo, porque ele vai falar muito sobre os paradoxos, inclusive nesse livro tem um capítulo que se chama O Paradoxo do Cristianismo, tá? Então, nessa época que o Chesterton viveu, foi uma época que foi bem complexa, bem complicada, assim como a nossa, né? E até pior, tá? Então, o Chesterton viu o Império Russo cair, ele viu a Alemanha ser formada, ele viu a Primeira Guerra Mundial acontecer. Então, ele viu muitas coisas difíceis na sua vida. Ele passou por tempos muito difíceis, né? Situações até piores do que as nossas, e ele tinha tudo para não acreditar na humanidade, né? E mesmo assim, ele foi uma pessoa muito animada, ele foi uma pessoa muito, muito feliz, muito divertida, e os seus romances e contos têm esse toque, assim, de magia, de esperança, tá? E o que a gente vê nele? A gente vê que a sua fonte de inspiração foi a filosofia cristã. Então, uma pessoa, mesmo em um tempo muito difícil, né, consegue ter essa esperança, essa inspiração. E qual é a filosofia que ele segue? É a filosofia cristã, e ele vai falar mais aqui pra gente desde o começo do livro. Desde o começo do livro, o Chesterton vai dizer: essa filosofia não é a minha filosofia, tá? Eu não chamarei de minha filosofia, porque não fui eu que fiz. Foi Deus e a humanidade que a fizeram e ela me fez. Essa é a frase que ele fala logo aqui na primeira parte do livro, tá? Que se chama Em Defesa de Tudo Mais.
Então, ele vai dizer que essa filosofia é o credo dos apóstolos. E, muito semelhante a várias pessoas, a jornada do Chesterton foi ali de muito estudo e de uma busca, né? Inclusive, tem um capítulo bem interessante aqui que ele vai falar sobre essa busca, que você busca, você procura e depois você volta para o mesmo lugar. Ou seja, a pessoa estuda, tenta encontrar uma verdade, uma resposta, né? E aí quando ela começa a descobrir essa verdade, essa resposta, ele percebe que essa filosofia já existe, que essa filosofia já é muito antiga e que ele tá tipo 2000 anos atrasado. Então ele fala aqui, eu tentei fundar a minha própria heresia e eu percebi que ela era a ortodoxia, tá? Que significa o credo dos apóstolos. Eu descobri que eu estava 1800 anos atrasado. E a gente, no caso, estamos 2000 anos atrasados. E assim, eu particularmente tenho também uma identificação com isso, porque você busca uma resposta, né? Às vezes você quer até fundar ou desenvolver a sua própria teoria muito inovadora, né? Os modernos têm esse feitiço aí de escrever, de encontrar algo muito inovador, né? Encontrar algo muito diferente. E você busca e depois você vê que essa filosofia já existe, né? E aqui o Chesterton fala, é ortodoxia. Eu me identifico com isso também porque eu tive essa busca e voltei para casa, digamos assim. E é exatamente isso que acontece com várias pessoas, tá? Porque, de fato, existe uma verdade. E desde o começo também ele vai defender a ideia de que nós precisamos de uma vida que tenha um certo romance prático, que combine a estranheza e a segurança, que combine o espanto e o acolhimento, onde nós podemos ser felizes sem se instalar no mero conforto. Tá? E esses paradoxos mostram o triunfo do credo do Chesterton, que mostram o triunfo da ortodoxia, tá? Então ele já começa aí jogando essas ideias bem interessantes. E ao longo do livro a gente vai ver ele defendendo essas ideias com muita maestria. O capítulo 1 se chama O Lunático, tá? O capítulo 1, ele tem 8 capítulos. E o Lunático é o primeiro capítulo. E a gente vai se ater mais a esse capítulo aqui nesse vídeo. Tá? Então, primeiro, Chesterton vai trazer aí essa ideia de o lunático. E ele vai trazer pra gente sobre o manicômio, que é o medo moderno. Então, ele faz aí uma comparação que, antigamente, as pessoas tinham muito medo de irem para o inferno, de terem as suas almas sendo condenadas. E hoje em dia, as pessoas elas já não têm mais esse medo, não vivem mais com esse receio de pecar, esse receio de ir para o inferno, esse receio de ter sua alma condenada. Hoje as pessoas têm mais medo de enlouquecer, têm muito mais medo de ir parar no manicômio, de ter aí um transtorno, né, de ter uma ansiedade crônica, uma depressão, e a gente vê muito isso, sabe, no nosso tempo, tá? E aqui nesse primeiro capítulo, a gente vai ver que o Chesterton, ele tá nos apresentando, e ele mesmo fala isso, ele tá nos apresentando o seu ponto de vista, tá? Então, esse ponto de vista são coisas que a gente consegue observar no nosso dia a dia também, assim, na nossa sociedade atual, de uma forma muito clara, tá? E, enfim, ele começa falando então sobre esse manicômio, esse medo moderno, tá? E que os homens que acreditam muito em si mesmos, eles estão no manicômio. Pronto, ele joga aí essa ideia, tá? Ele joga aí esse ponto de vista que ele tem. E ele vai trabalhar aí essa ideia no começo desse primeiro capítulo, tá? E por que, então,
os homens que acreditam muito em si mesmos estão no manicômio. Porque, até se você fizer uma recapitulação aí, puxar na sua cabeça, uma pessoa que tá no manicômio, que tá, né, em algum transtorno e tá em um episódio psicótico, vai ser uma pessoa que ela vai tentar trazer, sim, algo racional. Então, às vezes, ela te explica o que tá acontecendo, ela enxerga e ela acredita muito no que ela tá enxergando, né? Ela acredita na sua própria mentira, na sua própria justificativa, na sua própria teoria, né? Que tanto é que, às vezes, os psiquiatras, os psicólogos que estão, tipo, lá no CAPS, ele não pode negar aquilo que aquela pessoa em surto psicótico está falando. Ele tem que meio que entrar ali naquele surto junto com a pessoa e tentar conduzir ela aos poucos, ou até ajudar a manter a ordem ali dentro daquela paranoia que a pessoa tá, dentro daquele episódio que a pessoa tá. Porque ela acredita muito naquilo, né? E se você negar, pode ser ainda pior. Essa pessoa pode ficar agressiva, ela não vai confiar em você. Então, ele traz essa perspectiva de que os racionalistas, eles são loucos. Eles estão meio que nesse surto aí, em um surto psicótico, assim, né? Então, fazendo essa analogia. Porque eles tentam justificar tudo. Eles tentam justificar tudo. Tentam trazer uma explicação lógica para aquilo. Tem conspiração em tudo, sabe? E eu entendo isso porque meio que a gente já vive isso, sabe? Em algumas vezes, assim. A gente sabe quando você começa a ver a conspiração em tudo? Cada passo do seu dia, né? Tem alguma origem em algum pensamento. Aquele negócio de lei da atração. Às vezes, né? Se eu pensar, eu vou atrair. E aí você fica meio que neurótico com isso, sabe? Ou, porque tem algumas coisas assim de psicanálise, né? A pessoa falou uma coisa e era algo que estava reprimido na mente dela e aí ela acabou soltando ali. Então você fica analisando sempre a situação, você fica analisando as suas ações, as suas atitudes, as atitudes da outra pessoa. Então os racionalistas, eles são loucos, pois eles tentam justificar tudo. E o mundo é muito mais complexo do que a explicação das nossas cabecinhas. Imagina, o ser humano ser muito soberbo mesmo, achar que ele vai conseguir explicar tudo e entender tudo, né? E trazer essa explicação racional para as coisas, sabe? Poxa, sua cabeça é tão pequena e o mundo é tão grande, é tão complexo, existem tantas nuances, sabe? Então, se você ficar nesse racionalismo, você vai cair numa loucura, tá? E então ele nos fala, Chesterton, que a autoconfiança é um erro, tá? É um erro a autoconfiança. Então, as pessoas que pregam, né, essa autoconfiança só vai ter sucesso em confiar em si mesmo. Não é bem assim, sabe? Calma aí, calma lá. Não é bem assim que funciona. E aí, a gente se pergunta, né? Então, em que devemos acreditar? E a gente vai entender mais aqui ao longo da leitura, tá? Ao longo do nosso desenrolar aqui desse vídeo e também dos próximos que eu vou fazer aí de ortodoxia. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve. Ativa o sininho de todas as notificações para você receber aí quando eu fizer o próximo vídeo, tá? Do Chesterton, para você não perder, porque é muito valioso. Então, essa é a ideia, tá? Que começa aqui no primeiro capítulo. Os modernos, eles negam a existência do pecado, mas eles não têm como negar a existência do manicômio. E, inclusive, os modernos não têm mais medo do inferno, do pecado, de corromper as suas almas, mas eles têm medo de ficar louco, de ter aí uma ansiedade crônica, uma depressão, um transtorno, uma coisa, e ir pro manicômio. Eles têm medo de ficar louco, entendeu? E aí o Chesterton vai usar essa analogia para conseguir, né, explicar. Já que ele não pode falar sobre Deus, sobre o inferno, sobre o céu, então vamos falar sobre sanidade, sobre ser são, sobre ser uma pessoa normal e sobre ser uma pessoa
né, que não está saudável, né? Essa explicação que ele vai dar, né? Então, calma lá, né? Não podemos falar de céu e inferno, então vamos falar de outra coisa aqui, né? Para você poder entender junto comigo. Então, o louco, ele não vê ironia em sua ideia e por isso está no manicômio. Ele acredita demais em si mesmo, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui que ele vai defender e que ele vai falar, tá? E se você for um pouco sincero, verdadeiro, observar aí você mesmo, né? Às vezes as suas próprias vivências ou de pessoas que você conhece. Você vai ver que faz sentido isso que o Chesterton tá falando pra gente. E aí ele vai defender a imaginação. Então, a imaginação não gera insanidade, tá? É a razão que gera a insanidade. Então, já partindo desse ponto que a gente já falou, né? A gente tem esse outro ponto que é da imaginação. A poesia é o remédio, pois é infinita e não finita como a razão. Tá? Então, o nosso mundo, ele é complexo, ele é infinito, ele é incompreensível. E a imaginação, então, ela se aproxima muito mais do que é a verdade do nosso mundo do que a razão. Porque a razão, ela é finita, ela tem um limite, né? A nossa razão tem um limite. Por isso que o universo, ele é incognoscível. E a poesia, a imaginação, a arte, navega docemente em um mar infinito. Então ela tem respeito ali pelo infinito do nosso mundo. E a razão, ela busca cruzar o mar, ela busca chegar do outro lado. Ela busca tornar esse mar finito. Então ela quer encaixar um todo que é muito complexo dentro da sua própria cabecinha. O lógico, então, quer colocar o céu dentro da sua cabeça. Então imagina você, olha o céu, o tamanho do céu, infinito. Colocar dentro da sua cabeça aqui, né, desse tamanho. Então é isso que o Chesterton vai estar nos falando. Então a imaginação, ela se aproxima muito mais, ela é mais doce com a realidade do que a razão. E as pessoas saudáveis, elas são pessoas despreocupadas, são pessoas que usam a imaginação. Só as pessoas que têm essa sanidade são capazes de fazer atividades vazias e comuns sem precisar ficar justificando tudo. Os loucos, eles determinam, justificam tudo. Eles querem ter uma teoria da conspiração para tudo, né? Então ele até dá alguns exemplos, né? Só as pessoas sãs e saudáveis são capazes de caminhar e assoviar, cortar a grama com um gravetinho, esfregar as mãos. E o louco racionalista iria tentar justificar tudo isso, né? Ah, você está arrancando a grama, então você está aí contra a ecologia. Ah, você está assoviando e andando, então você está com algum pensamento aí e tal. Ele traz aqui uma explicação sobre isso aqui, eu não vou achar, mas ele dá uns exemplos assim, então ele coloca esse tom assim irônico dele aí nisso, né? Então ele vai achar uma conspiração em tudo, ele vai dar uma justificativa para tudo, né? A gente entende isso. Porque de fato isso acontece, né? Tem sempre uma justificativa, tem sempre algo por trás, algo que você que pensa muito bem, você já captou, entendeu? Você já captou, né? Você é mais inteligente do que o outro. Então você já entendeu a sua própria ação, você está se analisando o outro e a vida. Sendo que as pessoas com um certo nível de sanidade, elas conseguem fazer coisas inúteis sem precisar de muito sentido, sem precisar de muita explicação. Então, é o homem feliz que faz coisas sem sentido. O doente é fraco demais para o ócio. Então, ele não consegue ficar no ócio, porque sempre tem ali algo para se justificar. O louco quer ler conspiração nessas atividades vazias, que não precisam de teorias de conspirações, não precisam de explicação. Então, para se tornar são, essa pessoa teria que se tornar despreocupada. Tá? Esses são esses pontos de vista que o Chesterton está nos apresentando aqui, que se a gente for sincero, se a gente for verdadeiro, né, o mínimo que a gente consegue, a gente vai poder analisar isso e enxergar isso até na nossa vida, tá? O louco não é o homem que perdeu a razão, mas é o que perdeu tudo, exceto a razão. Essa é uma frase bem famosa aí do Chesterton e é basicamente bem aqui
nesse primeiro capítulo de Ortodoxia, que ele faz essa citação. O homem infeliz não deve, então, desejar apenas a verdade, mas ele deve desejar a saúde. Ele deve ter uma vontade de normalidade. Porque se ele desejar a sua verdade, ele vai ficar ainda usando o seu pensamento, a sua razão. Quando, na verdade, ele deveria parar de usar, né? Ele não pode ficar pensando nesse caminho, pois é exatamente esse órgão do pensamento que adoeceu. Então, esse ser humano ele só pode ser salvo ou pela fé ou pela vontade. Ele precisa de uma amputação intelectual, porque ele está usando a razão demais em tudo. E, como a gente vai ver aqui no próximo ponto que ele defende, esse materialismo, esse raciocínio de tudo, ele acaba aprisionando, né? Ele aprisiona, porque limita uma realidade que é complexa, sabe? Que até a imaginação é muito melhor para falar sobre a realidade, né? Até os contos de fada, porque você é mais livre do que quando você é materialista, quer definir tudo, colocar tudo numa caixinha. Então, essas são imagens de um ponto de vista. Ele vai falar pra gente, tá? Os pensadores modernos, então, eles são loucos, porque o mundo não cabe na cabecinha deles, mas eles querem colocar o mundo dentro das suas cabecinhas. E acabam limitando tudo, tá? Então, eles são loucos, mas uma contribuição minha aqui, que eu até fiz aqui numa anotação, né, que fiz várias anotações no livro. Eu coloquei assim, eles são loucos, ou a gente pode usar também a palavra chato. Umas pessoas chatas, sabe? Que querem trazer explicação sobre tudo. Então é muito legal esse livro, porque te traz essa certa leveza, sabe? Te tira desse abismo racionalista que às vezes você quer se enfiar. Né? A gente quer se enfiar. Então, é claro, a gente precisa de primeiros princípios, a gente precisa de uma doutrina, de uma ortodoxia, de verdades. Mas isso não é tudo, a gente não consegue explicar tudo, a gente precisa também da leveza, do senso comum, da imaginação, tá? Enfim, Chesterton vai desenvolver muito melhor isso com a gente nos próximos capítulos. E aqui, mais 2 pontos. O ponto do materialismo, que o materialismo, ele aprisiona. Materialismo, o seu cosmos pode ser completo, mas é um cosmos menor que o nosso mundo. Então, para o materialista, ele está conseguindo pensar sobre tudo, ele está conseguindo explicar tudo. Só que esse tudo dele é muito menos do que a realidade, né? É muito menos do que o nosso mundo. O materialista, ele não pensa em coisas complexas, em coisas que são grandiosas no nosso mundo, como, por exemplo, o primeiro amor, o medo do mar, as mães orgulhosas. São coisas muito complexas que o materialismo não explica, tá? Então, a gente está discutindo aqui, né, sobre o materialismo, esse racionalismo, depois a gente vai falar também sobre esse egoísmo do pensamento. A gente está falando de tudo isso em relação à sanidade. Então, isso não traz uma sanidade. E depois a gente vai mais pra frente falar também sobre como isso se relaciona com a verdade. É loucura e é loucura ser racional demais. É irracional ser racional demais. É legal porque o Chesterton ele fala de paradoxos, trazendo também um paradoxo na sua forma de falar. Por isso que ele é chamado do príncipe do paradoxo. E por isso que não é um livro tão simples assim de você entender as ideias que ele está trazendo. Se o cosmos materialista é o real, ele encolheu. Como eu falei antes, né? O mundo ele é muito maior do que o cosmos do materialista, que acha que sabe tudo, que definiu tudo, mas esse tudo dele é muito pouco. A divindade é muito menos divina do que muitos homens, se a gente for falar de algo, né, materialista, né? Só aconteceu isso aqui, né? Só aconteceu, né, o Big Bang de uma forma material, né? E, enfim, só que existem coisas muito mais complexas, tá? O materialismo ele é muito mais limitador do que qualquer religião,
Porque se você é materialista, você não pode acreditar, em milagres, você não pode acreditar em nada que foge do material, sabe? Se você é gnóstico, você pode desacreditar de Deus, mas você não tem a liberdade para acreditar em Deus. Então a filosofia materialista, ela justifica tudo. É louca, ela não é saudável, é limitada, pois cabe na cabeça humana. E o cristão, ele pode acreditar em fadas, em milagres, e o materialista só pode acreditar nas causas, ele só pode acreditar na evolução. As doutrinas espirituais, então, não são uma real limitação à mente, como as negações materialistas. Então, aqui a ideia que ele está defendendo é que o materialismo é muito mais limitador do que qualquer religião, é mais limitadora do que o cristianismo. Porque, por exemplo, o cristão pode acreditar em fadas, em milagres, mas o materialista só pode acreditar nas causas, só pode acreditar na evolução. E isso acaba destruindo a bondade, a esperança, a coragem, a poesia, a iniciativa. Acaba destruindo tudo o que é mais humano. O determinista, ele pode descrer da vontade, mas, olhando a sua vida, ele não pode viver sem a vontade, entende? Então, a realidade, ela é soberana, sabe? É só a gente analisar. Então, não tem como viver sem a vontade. Depois, a gente tem um outro ponto, que é o pan-egoísmo do pensamento. Então, a gente tem ali o cético da matéria, que foi isso que a gente já falou anteriormente, e a gente tem aí um tipo que o Chesterton fala que é ainda pior, que é o cético por ele mesmo. Então, é um homem moderno que acredita demais em si mesmo e acaba falando que tudo está na sua mente. Gente, Kybalion da vida, aquelas 7 leis universais e tal, que é tudo o poder da sua mente, o poder do seu pensamento. Tem demais isso, essas filosofias aí, que vão acabar te fazendo mal, porque elas são muito completas na teoria, mas elas são completamente paralisantes na prática. Porque elas não são práticas, não tem como viver. Porque ela não está alinhada com a verdade, com a realidade. Então vamos ver aqui na página 32, que eu vou ler uma parte aqui, pra gente ver um pouquinho o gostinho aqui de como o Chesterton escreve e também ilustrar melhor isso daqui. Tudo que nos interessa aqui, no entanto, é notar que esse extremo pan-egoísmo do pensamento exibe o mesmo paradoxo do extremo materialismo. É igualmente completo na teoria e igualmente paralisante na prática. Para simplificar, é mais fácil afirmar o conceito dizendo que um homem pode acreditar que está sempre num sonho. Quem nunca já viu isso? Tipo, a vida na realidade é um sonho, a gente tá sonhando, sei lá, vai que a vida é um sonho. Enfim, tem essas coisas assim. É óbvio que não pode existir prova positiva de que não está, pela simples razão de que não se pode oferecer nenhuma prova que não possa ser oferecida em um sonho. Mas, se o homem começasse a queimar Londres e dissesse que sua empregada logo a chamaria para o café da manhã, olha só, nós o prenderíamos e o colocaríamos em um lugar já muito aludido neste capítulo. O homem que não pode acreditar em seus sentidos e o homem que não pode acreditar em nada mais estão ambos insanos, né? Então, assim, sonho, queime coisas, você vai acordar. Então, viva de acordo com o que você tá achando que sua vida é um sonho. Então, queima aí as coisas que daqui a pouco você vai acordar, sua empregada vai te chamar. Não tem como fazer isso, né? Então, as pessoas podem até ter teorias muito bonitas, mas na prática aquilo não se aplica. A pessoa, ela não vive de acordo com essa filosofia. É isso, né? Então, uma filosofia, ela não tem que ser só teórica, ela tem que ser prática, tá? E aqui, o que Chesterton está nos apresentando aqui
essas teorias elas não são práticas. É só uma linda teoria, bem completa, mas que não se aplica na prática, é paralisante na prática. Tá? Diferentemente da ortodoxia, que se aplica muito bem e que nos traz sanidade. Então, o homem que não pode acreditar em seus sentidos e o homem que não pode acreditar em seus sentidos e o homem que não pode acreditar em nada mais do que só os seus sentidos, estão ambos insanos. Mas sua insanidade é provada não por um erro em seu argumento, né? Então, às vezes a gente vai querer argumentar e aquela pessoa ela não vai ceder, né? Mas um erro manifesto de suas vidas inteiras. Então, para refutar essas pessoas que acreditam demais nos seus sentidos, né? Então, não podem acreditar em seus sentidos, né? E os que acreditam só nisso, é só você ver esse erro manifesto em suas vidas inteiras. Então, você refuta eles falando, você tá falando isso, mas a sua vida não tá desse jeito, por exemplo, né? Então, a gente pode ver esse erro na prática mesmo, tá? Então, raiz da insanidade é essa razão sem raiz, é essa razão no vazio. O homem que começa a pensar sem os primeiros princípios apropriados, ele enlouquece, ele começa a pensar pelo lado errado, tá? E aí aqui ele vai falar, tá? Aqui a gente está apresentando o lado errado e ao longo do livro eu pretendo mostrar para você o lado certo, tá? Se isso leva o homem à loucura, o que os mantém sãos? Essa é a pergunta que a gente vai ir respondendo a partir daqui. A gente vai descobrir o lado certo nas próximas páginas. Mas por hora, Chesterton, logo no primeiro capítulo, ele já vai trazer pra gente uma breve explicação, um breve spoiler, tá? O misticismo preserva a sua saúde. Enquanto há mistério, há saúde. Quando o mistério é destruído, surge a morbidez. Né? Eu já sei sobre tudo, né? Já entendi como é que funciona, né? Começa a generalizar, começa a cair em neurose. O homem comum tem sido são porque tem sido sempre um místico. A contradição, ela gera leveza. A contradição, ela gera leveza que gera o homem são. Por isso a necessidade desse paradoxo. E eu vou ler aqui uma última partezinha pra gente, aqui na página 33 e 34, que é a finalização desse capítulo. Olha só, o meu livro todo rabiscado, tá? Eu li umas 3 vezes esse capítulo para conseguir compreender de verdade, para conseguir sintetizar todas essas ideias. Então é esse trabalho difícil, que eu tava até procrastinando um pouquinho, sabe por quê? É mastigar a vida para entender, para de fato sintetizar essas ideias, trazer aqui para vocês. Então, se você chegou até aqui porque você gostou, deixa o like aí no vídeo, que vai me ajudar a perceber que vocês estão gostando desse tema, desse estilo de vídeo, tá? Que vocês estão por aí me acompanhando, tá bom? Na página 33, a gente vê assim: o misticismo preserva a sua saúde. Enquanto há mistério, há saúde. Quando o mistério é destruído, surge a morbidez. O homem comum tem sido sempre são, porque tem sido sempre um místico. Ele permitiu o crepúsculo, teve sempre um pé na terra e outro na terra das fadas. Ele sempre foi livre para duvidar dos seus deuses, mas, diferente do agnóstico moderno, também foi livre para neles acreditar. Sempre se preocupou mais com a verdade do que com a consistência. Se visse 2 verdades que pareciam se contradizer, ele aceitaria as 2 verdades, e junto com elas a contradição. Sua visão espiritual é estereoscópica, como sua visão física. Ele vê 2 imagens diferentes ao mesmo tempo e por isso enxerga melhor. Assim, ele sempre acreditou que existia o destino, mas também o livre-arbítrio, que as crianças eram de fato o reino dos céus, mas que deveriam obedecer o reino da terra.
Admirava a juventude porque era jovem e a velhice porque não era. É exatamente esse equilíbrio de aparentes contradições que tem sido responsável pela leveza do homem são. Então, olha esse ponto de vista aqui do Chesterton. Agora, aqui na página 34, vou continuar. Este é todo o segredo do misticismo, que o homem pode tudo compreender com a ajuda do que não compreende. Olha só, presta atenção aqui comigo. O lógico mórbido busca tornar tudo lúcido e só consegue tornar tudo misterioso. O místico permite que uma coisa seja misteriosa e tudo o mais se torna lúcido. É dessa forma aqui que eu encerro o nosso vídeo e a gente já tem aqui um pouquinho do que a gente vai ver aí nos próximos. Espero que você tenha gostado. Eu particularmente gostei demais. Tanto é que eu decidi me demorar nesse livro aqui, tá? Eu já tô uns 2 meses lendo ele. E vou ficar mais alguns. Vem comigo nessa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.